Então vamos começar aqui, né, dessa fala em relação ao Pedro Lourenço. Vou deixar aqui, ó, investidor do Cruzeiro, Pedro Lourenço falou também sobre reforços no time. O Cruzeiro pede mais um atacante, né, em relação à chegada de atletas. E além disso, nessa outra entrevista, ele fala, né, que o Cruzeiro está de olho no mercado sul-americano e que vai trazer sim jogadores para 2025. Depois eu trago aqui um vídeo sobre essa questão, né, do Cruzeiro que deve contratar ainda nesse ano jogadores, ainda nessa janela agora, né, em relação a jogadores pela beirada, mas eu quero focar mais nessa fala dele, onde ele destaca, né, que o Cruzeiro também está de olho no mercado sul-americano e se reforçará mais ainda em 2025. Então, assim, além de deixar claro, né, que o Cruzeiro precisa de um ponta-direita, nessa entrevista ele fala também sobre essa questão do mercado sul-americano, que é o que eu vou focar mais aqui nesse vídeo. Igual eu falei, naquele jogo entre Cruzeiro e Bahia, quando o Cruzeiro vence por 3-0 no Mineirão, foi a primeira declaração do empresário, que também é dono da SAF do Cruzeiro, de que iria chegar reforços para essa atual temporada, e basicamente foi o que aconteceu, né? Se você for analisar, o Cruzeiro então trouxe muitos jogadores para esse ano e meio que condiz com aquilo que ele falou, que o Cruzeiro estava de olho no mercado sul-americano, trouxe muitos do México e dos Estados Unidos, e queria reforçar bastante o time para esse ano, que foi o que aconteceu. Trouxe também o Cifuentes lá do futebol escocês, trouxe o Vidal que estava no futebol argentino. Então o Cruzeiro fez sim basicamente tudo que ele falou, e agora ele afirma que para o ano que vem o Cruzeiro vai trazer mais reforços ainda e que está de olho no mercado sul-americano. Lembrando que esse mercado sul-americano está fechado no momento que eu estou gravando esse vídeo. A janela reabre agora em abril, só que apenas para jogadores que estão livres no mercado, ou se não, jogadores que vão, por exemplo, ficar... No caso, jogadores que estão vinculados a um time no Brasil, esses podem chegar, mas de fora somente em junho e julho. Então, dependendo, o Cruzeiro pode estar de olho, quem sabe, para algumas posições no mercado para essa janela do meio do ano, que eu vou trazer aqui algumas alternativas para setores que são opções que eu acho que o Cruzeiro está mais carente, né? Principalmente pelas beiradas. Bom, então vamos lá. Quero começar falando aqui primeiramente sobre um jogador que é em relação ao Matias Jiménez. Eu já falei desse nome aqui para vocês, já é um nome que foi especulado no Cruzeiro. Ele quer uma posição que o Cruzeiro precisa muito, que é de ponta direita, e vem se destacando pelo Independente desde a última temporada. Ele tem 25 anos de idade, não é nenhuma jovem promessa ou algo do tipo. Nesse ano que acabou de começar o Campeonato Argentino, 7 jogos, 2 gols marcados até aqui, tem tido um bom desempenho. Ano passado terminou em alta com 43 jogos, 10 gols e 2 assistências nesse primeiro ano dele pelo Independente. Anteriormente a isso, né, jogou também por outra equipe chamada San Martín San Juan, lá da Argentina, 11, 14 gols em média por ano. Agora então tem tudo para fazer uma baita temporada em 2024. Acho que pode ser uma boa opção, até já trouxe aqui algumas matérias de alguns portais que cobram as notícias do Independente, falando que a pedida do clube argentino poderia gerar na casa dos 10 a 13 milhões de reais. Certamente não é um valor fora da realidade do Cruzeiro, mas se tivesse que pagar à vista, com certeza o Cruzeiro iria priorizar outros jogadores, como foi no caso do Baleal, que chegou lá do Cincinnati, vindo com uma opção de empréstimo, com uma opção de compra daqui a um ano, basicamente. Então, acho uma boa alternativa. Acho que se o Cruzeiro quisesse fazer uma investida no meio do ano, pode acabar sendo uma boa opção. É claro, não acho certo o Cruzeiro ficar sem um ponta direita daqui para julho, mas se for para trazer um jogador de peso, pode ser que seja um cenário interessante. Traz alguma peça ali que está se destacando no estadual, e aí tem um jogador de mais reforço, de mais nome para chegar em julho, ou se não realmente só em 2025. Mas aqui no vídeo em relação ao Franco Gonzalez. Quem que é esse jogador, né, Gustavo? É um meia de criação, pode jogar de segundo atacante também, uruguaio, muito promissor, tem apenas 19 anos de idade, que pertence ao Peñarol lá do futebol uruguaio, e aos poucos, né, tem tido destaque aí no time profissional. É uma promessa mesmo, tá? Não seria um nome assim para chegar e ser o camisa 10 do Cruzeiro nesse momento. Na atual temporada, jogando pelo Peñarol, 3 partidas e 1 assistência, acabou de começar o Campeonato Uruguaio. No ano passado jogou 14 jogos e 3 gols no Peñarol, e no Danúbio também 18 partidas e 1 gol marcado. Ele que começa a jogar em 2022 pela equipe do Danúbio, naquela ocasião tinha 16 anos, já estava jogando no profissional. Ano passado fez uma boa Copa do Mundo, né, com a categoria de base do Uruguai, no time Sub-23, ele com 18 anos ainda era o titular da equipe, 7 jogos, 2 gols e 1 assistência. Certamente o Peñarol exigiria uma boa compensação financeira pelo atleta. Eu vi alguns portais falando que ele vale ali entre 15 a 20 milhões de reais, dependendo poderia ser um empréstimo com uma opção de compra. Acho que o Peñarol, não sei, né, se um jogador que ainda está se encaminhando para ser uma grande promessa, pediria 10 milhões de euros.
mas é um jogador que pode ser destacado daqui para ali, né, e ter uma pedida como essa, assim como foi com o Matias Arezzo, né, um jogador muito bom, que foi vendido lá para o futebol espanhol, se não estiver enganado agora, por 30, 40 milhões de reais, antes da saída dele do próprio Peñarol, né? Então Franco Gonzalez, mais um nome que eu ficaria de olho, estaria próximo de sacramentar essa permanência do jogador. Enfim, já tivemos algumas atualizações similares nesse sentido. Vou deixar aqui essa informação lá do Samuel Venâncio. O Cruzeiro deu mais um passo hoje na negociação de permanência do meia Matheus Pereira. Ronaldo e o Gabriel Lima, CEO do Cruzeiro, estiveram pessoalmente com o dirigente do clube saudita e o Cruzeiro vem conversando há um bom tempo, né, com todas as partes envolvidas. Então até trouxe uma parte sobre isso aqui no canal, né, nessa última, acho que na manhã, né, dessa última terça-feira, falando justamente sobre essa questão da permanência do atleta para essa temporada ou não, né? Enfim, a grande questão do Matheus Pereira agora é se o Cruzeiro vai comprar ele em definitivo ou se vai, por exemplo, tentar um empréstimo de 2 anos, porque é aquela fala do Pedro Lourenço, né, afirmando que ele poderia ficar só mais 1 ano e meio e aí ir para uma outra equipe, acabou meio que mexendo um pouco com a torcida, né? Não sabemos ainda se o Cruzeiro vai efetivar essa compra ou não. Eu acho que é o mais provável de acontecer, porque eu não vejo o Al Hilal, por exemplo, aceitando um empréstimo, mais um empréstimo do jogador, mesmo com uma compensação financeira, porque eles investiram mais de quase 100 milhões de reais para contratar o Matheus Pereira, certamente gostaria de recuperar uma parte desse valor investido. O contrato dele de empréstimo vai até julho, então o Cruzeiro tem que ser o mais rápido possível, né, para não ter risco, por exemplo, do atleta não ser registrado novamente e começar essas negociações em maio, né, em junho. Não, acho que o Cruzeiro está certo e essa ida do Ronaldo da Arábia Saudita certamente indica um indício, né, de uma boa amizade entre os clubes e tudo mais, para quem sabe o Matheus Pereira não ser comprado. O valor dele estipulado está próximo dos 60 milhões de reais e a grande questão também, outro impasse que seria, né, que certamente para o Ronaldo já está conversando com o Al Hilal, já deve ter sido resolvido, que é a situação do Matheus Pereira, que tem um salário no Cruzeiro, o Cruzeiro paga mais de 1 milhão por mês para ele, mas ele tem uma outra parte que o Al Hilal paga, que é muito mais do que isso. Ele vai abrir mão desse outro salário que ele teria se tivesse continuado no Al Hilal. Se eu não estiver enganado agora, o contrato dele vai até o final de 2026 ou julho de 2027, alguma coisa assim. É bem longo ainda. Então, como que o Cruzeiro vai fazer? Vai aumentar o seu salário? Vai ficar 1,5 milhão, 1,7 milhão? Não sabemos disso ainda. Quem sabe um contrato ali com metas, né? Porque uma coisa é o Cruzeiro pagar 1,5 milhão para ele agora. Já foi difícil ele vir com 1 milhão ano passado. Só que aí daqui 2 anos, por exemplo, o Cruzeiro, espero eu, mais estabelecido na Série A, Libertadores, não é um salário hoje em dia totalmente inviável, mas que seria o maior investimento sim da história do Cruzeiro e da atual gestão da SAF. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer? Você gosta do Matheus Pereira? Acho que compensaria todo esse investimento, que é muito caro, né? Seria 60 milhões de reais essa compra, mais um salário de 1,5 milhão, algo próximo disso, né? Porque não acho que ele ficaria só, entre aspas, por 1 milhão, porque deve estar chovendo de propostas também lá de fora para ele e para o próprio Al Hilal. Nós damos sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado para vocês da DG Store, loja de camisas esportivas, que já mandou várias camisas de times internacionais para mim, e eu vou deixar algumas opções aqui, ó, aparecendo na tela para vocês, onde você falando que veio aqui pelo canal, pelo Cruzeiro News, você ainda garante 10% de desconto nessas unidades, que tem várias, tá? Não são só essas aqui não. Vai lá no Instagram deles, que o link vai estar aqui embaixo na descrição, abre lá e vê as opções que tem, né? Por exemplo, de camisas internacionais, que tem ali de times do futebol alemão, italiano, você manda mensagem falando qual que você quer e fala que veio aqui pelo canal, pelo Cruzeiro News, você tem 10% de desconto. Lembrando que acima de 2 unidades, frete grátis para todo o Brasil e tem uma loja no centro, né, de Belo Horizonte, uma loja ali que você agenda seu horário para ir, muito bem arrumada. Eu estive lá no mês de outubro, muito bacana mesmo. O link da DG está aqui embaixo para vocês. E para terminar aqui no vídeo, quero falar sobre um atleta comprado pelo Cruzeiro, né? Quem é esse cara, Gustavo? Vou deixar então essa notícia aqui para vocês. Valeu demais aí o Samuel Venâncio, ó. O Cruzeiro está acertando a compra de parte dos direitos econômicos do lateral direito Dorival junto ao Itaberaí, né, de Goiás. E ele é de 2004 e tem um custo baixo e fez uma boa copinha nesse ano. Realmente bem interessante essa notícia. Itaberaí, que é uma cidade próxima aqui onde eu moro, que eu moro em Goiânia, né? Então é bem próximo daqui, no estado, né? Melhor dizendo. E assim, é um jogador que vem se destacando há um bom tempo, acho que tem um bom potencial de, quem sabe, daqui a algum tempo não estar no time profissional do Cruzeiro. Ele que, só para você ter uma ideia, se destacou muito realmente na Copinha nesse ano, no início da temporada. Ele chamou muita atenção, até esperava que ele iria subir para o time principal, não foi o que aconteceu até aqui. Mas tem apenas 20 anos, ele que pode jogar de lateral direito ou volante, ele é destro, 1,85 m de altura, nesse ano 6 partidas, aquelas ainda no campeonato, na Copa São Paulo, e aí ano passado ele chegou, né, vindo para o Cruzeiro, onde fez 12 jogos no time sub-20, ele chegou num momento muito bom, né, no Cruzeiro no ano passado, que foi justamente naquela época que o Cruzeiro conquistou o Campeonato Mineiro, conquistou a Copa do Brasil, e o Dorival já fazia parte do time, né, já jogava ali com uma certa frequência.
Ele que jogou na base do Itaberaí em 2022, passou emprestado por duas equipes, o Afogados da Ingazeira, onde é uma equipe aí, então, de Pernambuco, onde ele jogou profissionalmente, foram poucos jogos, né, por essa equipe, e ainda passou por outro time no ano passado, antes de chegar no Cruzeiro, né, jogou então no Afogados, ele jogou então 3 partidas e ainda foi para o União Cacoalense, que é um time então da Rondônia ou Roraima, acho que é Rondônia, isso. E aí então ele jogou esses 2 jogos por lá, antes de vir para o Cruzeiro no campeonato estadual, né? Jogou essas 2 partidas, então ele começou bem jovem, a história dele inclusive é bem legal, né? A história de vida dele, de superação e tudo mais, até já fiz um post lá no meu Instagram e deu super certo, o pessoal gostou bastante. Enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você acha dessa compra, né? Dessa permanência definitiva do lateral direito, que sinceramente até me surpreende ele ainda não ter estreado no time profissional, né? Porque o Cruzeiro na lateral direita, o William titular incontestável, mas o reserva imediato seria o Palácios e talvez nem tanto, né? Porque seria uma opção também para a zaga, o Palácios, o Larcamon gosta de utilizar ele nesse setor. E um reserva, por exemplo, poderia ser o Wesley Gasolino, né? Só que eu acho que o Dorival merecia um pouco mais de espaço. O Wesley Gasolino tem até jogado mais como ponta. Eu esperaria ver um pouco mais do Dorival, do Vitinho, por exemplo, do Henrique nesse Campeonato Mineiro, mas tudo bem, né? São alternativas que, como ele tem idade ainda para jogar o time sub-20, pode ser que ele fique no decorrer dessa temporada. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo, então, nos comentários. Mas essa compra, né, do Cruzeiro ficando com o atleta